Então, eu queria perguntar para vocês, há dúvidas sobre esse tema de diagnóstico do problema, essas diferentes perguntas, e também se alguém se voluntariam para compartilhar com a gente, seja a partir da leitura da síntese de evidência que a gente sugeriu, ou seja a partir de outras experiências pessoais, diferentes tipos de evidência, e daí a gente pode pensar naquela tipologia, né, de qualitativa, quantitativa, descritiva, causal, local, geral, utilizadas, esses diferentes tipos, para descrever problemas relevantes, né? Então, se vocês têm experiências para compartilhar nesse sentido e reflexões a partir desse framework. E também fiquem à vontade para trazer perguntas. Olá, tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Pode falar. Então, eu quero trazer um problema que eu estou enfrentando agora, né? Como eu comentei, eu estou me inscrevendo nesse mestrado em políticas públicas, né? E para escrever esse projeto, né, eu estava procurando as evidências, né, é mais voltada para essa área de gestão de resíduos sólidos, né? E aí eu encontrei, né, as fontes que eu estou me guiando aqui. Uma é um diagnóstico, é um relatório que a Secretaria Nacional de Saneamento faz todo ano, e o outro é o da Brelp, né, que é uma associação brasileira, né, que faz um panorama de resíduos sólidos. E quanto à coleta seletiva, eu tô encontrando assim, diferenças enormes entre os dois. Enquanto um fala que tem 38% de coleta seletiva, né, os municípios, o outro fala que já são 70 e tantos por cento, né? Tipo, é mais que o dobro, né, de diferença. E eu não consigo encontrar as fontes, sabe? Apesar de serem relatórios públicos que são publicados em jornais, em revistas, que eram teoricamente para ser quantitativos, né? Que não deveriam ter um debate tão grande, ou seja, né, tem ou não tem a coleta seletiva. Eu estou completamente perdido aqui, porque eu não sei qual é o uso, se eu falo que tem os dois, não sei como é que eu vou a fundo para saber aonde está o erro, qual é o porém, a vírgula, enfim, essa contribuição. Essa é uma situação bem comum, Gabriel, que é você ter diferentes relatos, né, diferentes números conflitantes. E acho que isso aponta para importância, dentro desse campo de política informada por previdências, a importância do debate sobre qualidade das evidências, né? E esse debate ele inclui como que a evidência foi coletada, como que ela foi processada, como que ela foi analisada, né? Então, os dados, né? Como foi o processo de coleta de dados? Esse processo ele foi bem estruturado, ele foi feito por instrumentos padronizados, ele utilizou uma tecnologia já validada, né? Como é que esses dados eles foram analisados? Eles foram analisados com transparência, essa base é pública? Onde que eles foram publicados, né? Se você tem relatórios institucionais de instituições, digamos assim, de mais credibilidade, você tem um pouco mais de confiança de que eles passaram por um processo mais rigoroso, né? Agora, idealmente, se você vai para publicações acadêmicas, você iria para uma publicação que saiu em uma revista com revisão por pares, né, revisão cega por pares, que isso vai aumentando aí o controle social sobre a qualidade da informação. E, por fim, você tem métodos que as pessoas, cada um vai poder aplicar para fazer a avaliação da qualidade das evidências. Então, principalmente para estudos, né, você tem protocolos, né, listas, checklists de critérios para checar se um determinado estudo ele seguiu um passo a passo, né, que permite que as conclusões que foram alcançadas sejam confiáveis, sejam válidas. Isso é muito mais complicado de fazer o caso, né, pelo que eu entendi, porque são ambos relatórios institucionais, que imagino que não tenha muita transparência aí sobre de onde o dado veio, como é que ele foi coletado. Então você fica meio que no escuro mesmo, né? Você não tem. Tem um Uh...
que fala que foi um questionário enviado para todas as prefeituras, só que acho que só cerca de 70% deu uma resposta, outros 30% não deram uma resposta, e o outro não fala nem isso, assim, sendo que você pesquisa, sabe assim, a Folha, vários órgãos da imprensa falam, né, citam esses relatórios, e né, o tempo todo. Então, né, você sente uma confiança, mas quando você vai um pouquinho ali mais fundo, né, não encontra muito fundamento. Sim, acho que essa tua experiência também aponta para dois fatos importantes dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Uma é, a gente nem sempre vai ter a informação, a evidência que a gente precisa, né? E faz parte desse jogo lidar com essas lacunas, né? Estabelecer estratégias para, bom, dado que eu não tenho essa informação, dado que eu não tenho essa evidência, como é que eu vou para frente, né? Eu vou produzir essa evidência? Eu vou parar tudo e falar, não, vou fazer um novo survey mais confiável, colocar grana aí e vou investir. Ou não, eu preciso avançar e eu vou usar esses dois dados que eu tenho como uma referência e ampla, mas reconhecendo a limitação deles, né? E o outro aspecto, então, um é reconhecer a incerteza e lidar com a incerteza, né? Isso é natural. Todo o processo de tomar decisão vai envolver incertezas e não importa quanta evidência você junte, a incerteza vai estar presente. Atuar no mundo é lidar com essas incertezas, né? E o outro aspecto é a transparência. Então, você identificou uma área de incerteza, você precisa avançar, você precisa tomar uma decisão, você precisa, por exemplo, se você estivesse desenhando uma intervenção social a partir disso, tem que comunicar isso, né? Você fala, olha, a gente não sabe exatamente qual que é a taxa de coleta seletiva, mas a partir dessas duas estimativas, a gente chega na conclusão de que a margem é mais ou menos essa, e por isso a gente fundamenta dessa forma. E daí, se alguém tiver uma medida melhor, é muito bem-vinda, né? Você está procurando, você só não tem ela. Mas traz para o debate público essa limitação e justifica aí por que você tomou uma certa decisão, dada a ausência de informações melhores. Mas obrigado, é um ótimo exemplo do desafio, né, de usar evidências para caracterizar um problema. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Não seria um exemplo, seria um pouco meio que uma dúvida, assim, meio que talvez um cenário hipotético, mas como lidar, às vezes, com assuntos um pouco mais polêmicos, como aborto ou direitos LGBTQIA+, onde você pode até ter uma grande quantidade de evidências, né? Você pode até conseguir fazer uma boa síntese, mas às vezes não tem muito incentivo para colocar essas evidências, né, como base de alguma política. Que estratégia que pode ser utilizada, ou se vocês já se depararam com algum desse tipo de problema? Legal, Marcelo, obrigado pela pergunta. Acho que é uma ótima pergunta e ela me permite retomar um pouco essa ideia de que a síntese de evidências, né, e essa discussão sobre caracterização do problema, ela meio que está assumindo que um problema entrou na agenda, né? E a tua pergunta é anterior, ela é bom, mas se o problema não está na agenda ainda, né? A gente tem um entendimento do problema, ele é um entendimento razoável, sofisticado, ele demonstra a magnitude do problema, mas o problema não entrou na agenda ainda, né? É, essa é uma outra questão, né? Outra questão do ponto de vista institucional, do ponto de vista de movimento social, do ponto de vista de atuação como cidadão, que é como é que você coloca um problema na agenda política, né? E daí as estratégias aí vão ser as estratégias de mobilização gerais, então advocacy, participação popular, você pode e acho que tem uma riqueza grande potencial aí, que é como é que a gente usa essas evidências como ferramenta instrumental para colocar esses problemas na agenda, né? Então quando você vai discutir com um representante ou algum líder comunitário, né, uma pessoa que é referência na comunidade, como é que você usa o seu conhecimento sobre o tema, que você já acumulou, como alguém que está estudando o tema, para adaptar essa narrativa de uma forma que ela seja de interesse para esse ator-chave, né? Que ela sensibilize, que ela demonstre como que o seu
como que esse problema ele é relevante para essa pessoa também. Então, às vezes, você tem um problema que, para você, não é um problema moral, é um problema ético-moral, né? A gente não poderia fazer da forma como estamos fazendo. Mas tem um outro ator que não está vendo assim, né? Mas, de repente, ele vai ter uma sensibilidade se você apontar como esse problema tem, na verdade, repercussões em outros problemas que são relevantes para ele, né? Então, não sei, eu não vou me aventurar a dar um exemplo aqui, porque acho que pode ser meio polêmico, mas, sei lá, algum problema social que você enxerga como um problema de restrição de liberdades e que tem um impacto na qualidade de vida das pessoas de forma geral, ou que tem um impacto na saúde, né, ou que tem um impacto orçamentário. Esses são diferentes ângulos que você pode usar para abordar diferentes atores que têm uma perspectiva que de início não está convergindo com a sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só fazer um comentário, achei bem interessante essa questão da síntese de evidências, né? Me parece que parte muito de uma perspectiva de evidência científica, né? Então, com essa qualidade, né, do que vem de um método científico. E aí, só comentando um pouco de uma experiência que na Travessia, né, onde eu trabalho, a gente teve ano passado, que foi mais ou menos uma ideia de fazer síntese de evidências, mas com outro método, uma outra abordagem, até porque a gente não sabia dessa abordagem de síntese de evidências, né, com esse conceito. A gente fez um projeto pensando na perspectiva de um voto consciente, né, e aí entender o que seria um voto consciente, e a gente partiu da ideia de que tem votos expressivos, votos brancos e nulos expressivos, e que o ideal, pensando na democracia, é que as pessoas escolhessem seus candidatos, né, de alguma forma, através do voto. E a gente fez um projeto que é basicamente para tentar entender esse problema, né? A gente tentou entender o problema do cidadão. E aí a ideia era estimular que ele votasse, né? A partir desse problema que ele entende que é dele. E aí uma ideia de que, assim, existe um problema individual e a gente tentava estimular o que é um problema público. Se esse problema individual, ele está na agenda e se ele é um problema público, né? E se não for, esse indivíduo tentar colocar, a partir dos seus candidatos, isso em pauta, né? Isso aqui é importante para mim. Isso pode se tornar um problema público, né? Só que é interessante porque é um projeto que é muito subjetivo, né? Então a gente conversou com jovens, né? E conversou sobre a questão de problema público e para tentar entender essa magnitude do que eles passam no cotidiano, porque quando fala de problemas, vão falar da vivência deles, a gente trouxe especialistas nas áreas, né? Então se o jovem fala que tem um problema de mobilidade, que passa horas no ônibus, a gente tentou entender essa magnitude através de estudos científicos, né? Então a gente trouxe especialistas, falavam, hoje na cidade de São Paulo é assim que funciona, X horas em trânsito, né? A gente tentou entender minimamente essas questões de causas também, através desses estudos científicos, e tentou juntar essas duas narrativas, né? A narrativa subjetiva do jovem com a narrativa do indivíduo, do cientista, né? E aí, para tentar descrever esse problema, a gente optou por uma produção audiovisual, né? Então a gente fez vídeos, porque a ideia era que isso fosse relevante não só para os jovens que a gente conversou, mas para as pessoas, de modo geral, que pudessem ver. E vídeo hoje tem um apelo interessante, né? E aí, pensando essa produção, essa síntese de evidências com um outro método, né, que a gente achou interessante também. E tentou dialogar com esses atores, porque definição de problema também é relação de poder, né? Então, se a gente usa muita academia hoje para pautar a evidência, que acho que está no começo do que você tinha comentado, Davi, que a evidência é uma parte, né, do todo na tomada de decisão, também pode trazer problemas. E aí a questão acaba virando como a gente junta todo mundo para conseguir definir um problema público, né? Eu acho que a síntese de evidências tem um papel super interessante nesse caminho. Mas, enfim, eu só queria comentar esse caso aí que a gente passou recentemente e ouvindo essa aula achei bem interessante, acho que contribuiu bastante para a gente repensar alguns caminhos também. Mas é isso, obrigado. Excelente, Rafael. Obrigado pelo exemplo. Acho que é muito alinhado, né, com o que a gente está discutindo aqui. Bem bacana o esforço que vocês fizeram. E acho que você tem um ponto bastante importante aí, que é esse processo de construção de uma síntese de evidências, ele pode ser pensado com um espírito mais tecnocrata, né? Um processo social definir um problema, e daí agora a gente vai fazer um diagnóstico e depois identificar estratégias de intervenção e avançar. Mas raramente esse vai ser o caso, né? Dificilmente a gente vai viver um processo de construção de intervenção social que vai seguir esse passo a passo. E a síntese, ela é um instrumento de
pautar políticas públicas, né? Ela é um instrumento de disputa de poder também, disputa de perspectivas, e o nosso entendimento é de que é muito importante por isso, por esse motivo, por ela naturalmente ser um instrumento de disputa política, que ela seja bastante técnica, bastante rigorosa, bastante transparente, né, para que as pessoas elas possam entender de onde está vindo esse material, por que ele tem o valor que está se dando a ele, né, e por que essas informações elas são relevantes, elas são algo a se levar em conta para pensar o problema social que está em jogo. É transversal a esse debate, a tudo que a gente vai discutir no curso, é uma dimensão ética, né? Ética política, de esse trabalho ele tem que ser feito com valores em mente o tempo todo. Ele nunca vai ser um trabalho puramente técnico. Davi, eu tenho uma pergunta. Por favor, Igor. Geralmente, no final uma pergunta antes da pergunta. No final da síntese, geralmente, o grupo faz um direcionamento do que ele acha que são opções melhores ou piores para a solução daquele problema. Ele faz. Mais ou menos, a gente vai discutir isso, mas Tá. por aí. A minha dúvida é assim, por exemplo, mesmo na parte de diagnóstico, o que fazer quando você tem um grau de evidência muito baixo, assim, sabe? Que você sabe que talvez a realidade possa ser muito diferente daquilo que você está falando, assim, como... E é um problema que precisa ser resolvido. Então, assim, por mais que você não esteja conseguindo fazer aquele diagnóstico de forma apropriada, você precisa entregar aquele documento, enfim, é uma pauta que tem que andar, assim. Como conseguir passar essa ideia de forma transparente, assim, na prática, sabe? Uhum. De que você tem uma evidência ali, mas que ela tem um grau muito baixo, assim, sabe? Uhum. É uma ótima pergunta, Igor, obrigado. Inclusive, acho uma coisa que eu tinha que ter falado, que é esse debate de política em favor da previdência, das ferramentas de tradução de conhecimento, elas são ferramentas que se inspiram, né, e usam muito o ferramental de pesquisa, mas de forma adaptada a processo de tomada de decisão institucional, né, ou política social. Isso significa, entre muitas outras coisas, que o tempo é muito diferente, né? E elas são adaptadas para o tempo do processo de tomada de decisão, que acontece por vários motivos, né? Então, e no geral é muito mais rápido do que o tempo da pesquisa. Então, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer o desenho de uma intervenção, porque a grana chegou, o financiamento está aqui, o ano vai acabar, as eleições estão ali, estão botando pressão, tem esse grupo de interesse aqui, o seu mandato vai se encerrar. Então, tem uma série de variáveis institucionais sociais aí que forçam a mão do tomador de decisão. E o ferramental de tradução de conhecimento ele está muito inspirado pela ideia de a melhor evidência disponível, e daí está implícito aí, dado o tempo que a gente tem para produzir essa evidência e sistematizar essa evidência, né? Isso muitas vezes vai significar uma evidência lacunar, assim como regra, né? Vai ser uma evidência precária que não vai dar conta de todas as dimensões, mas a ideia de usar métodos transparentes, sistemáticos, validados, é bom, dado que a gente tem um tempo limitado, a gente vai fazer o melhor possível. A gente vai entregar, a gente vai sistematizar a melhor evidência disponível, e daí acho que vai ter um momento de avaliação da equipe, né, e das pessoas envolvidas no processo, que é bom, em que medida que essa evidência está suficiente ou não. Às vezes ela vai ser lacunar, mas é o que tem para hoje e a gente precisa avançar e ela é suficiente para avançar de alguma forma, mesmo com lacunas. Ou às vezes ela vai ser, olha, o problema é que a instituição, né, o movimento, o grupo estava adotando se revelou muito mal definido e avançar agora não dá, né? E daí, enfim, vai precisar dar passo para trás. E a comunicação de como essas evidências foram sistematizadas, né, qual que é a qualidade delas, vai ser muito importante para informar essa decisão, né? Então, a gente achou essas evidências, elas são muito ruins, muito superficiais, não dá para confiar, o que a gente sabe agora sobre o problema realmente é extremamente limitado. Se possível, vamos parar, frear e estudar um pouco melhor, né?